Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que você esteja bem, se cuidando, se divertindo, mas também se liga, estudando, né? Hoje, segunda-feira, espero que você tenha aproveitado também o seu final de semana e vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje é 17/8, na nossa aula anterior nós falamos sobre a introdução à sintaxe, né, a frase nominal e as frases verbais, e hoje nós vamos entrar num debate, mas como a gente vai entrar? Eu vou explicar já para você, que também está lá na página 10 até a página 13. Nós vamos tratar a respeito de um assunto muito polêmico, viu? Então, sem mais delongas, nós vamos entrar logo nas questões das respostas que nós trabalhamos na aula anterior. Sempre lembrando, tá? A questão da frase nominal é aquilo que não contém o verbo e a frase verbal, ela contém o verbo. Então, eu espero que você tenha conseguido e nós vamos tirar aqui as suas dúvidas de agora, tudo bem? Então vamos para a nossa atividade e aí depois nós entramos no conteúdo de hoje, tá bom? Vamos lá! Aí ele está descrevendo sobre a questão dos quadrinhos que foi citado na aula anterior. Observe que nessas três primeiras estão citando praticamente como se fosse uma pergunta só. Que situação é apresentada no primeiro quadrinho, ou seja, são dois personagens, né, que estão dialogando, são animais. O primeiro ele comenta que, se não me engano, é um rato, ele comenta sobre os filósofos, que é Sócrates e Spinoza. Já no caso, o burro, ele responde como se fosse, no caso, Sócrates, o jogador da seleção brasileira, e Spinoza, o treinador de futebol. E o que acontece no segundo quadrinho é a continuação, ou seja, do diálogo do primeiro, que também estão citando, no caso o burro compreende também de forma diferente, ou seja, o filósofo Francis Bacon, que o burro entende como bacon com ovos, e o Theodor Adorno, que no caso ele fala como se fosse um enfeite de colar, né? Ou um colar. Já no caso do Friedrich Nietzsche, aí ele entende como Night como um som de espirro. Então, Night, atim, certo? E aí, o que situações caracterizam o humor é que o rato se irrita com o burro por não compreender. E ainda ele se elogia, né? Ele ainda fala que, no caso, tem um rostinho bonito. Vamos para a próxima, para você continuar compreendendo. Ok, na 4 você observa aí, ó, ele está falando, no caso, identifica as frases. Você é inacreditável e sem falar no rostinho bonito. Ou seja, por que são frases? Porque ela mantém um sentido completo. Mesmo que, professor, mas ela não tem verbos. No caso, ela tem verbo, no caso, o é no verbo ser. E o falar ali também é um verbo, então seriam frases verbais. E já nesse caso também da 5 também são verbos, são frases. Na 6, observe aí que a certa seria a letra C, pelo fato que diz assim: todas as frases devem conter verbos. Não, gente, nem todas as frases você vai encontrar verbos.
Mas se ela tiver o sentido completo, ou seja, se der uma noção de entendimento, você, no caso, encontrou uma frase, seja ela nominal ou verbal. Observe na número 8 que diz que não são frases a C e a D. Por quê, gente? Se você for ler ela, você observe na letra C, capacidade, a vitória estratégica da nossa foi o motivo. E na D, no jornal ontem da noite assisti a televisão ao noticiário. Observe que tanto quando você lê, fica uma coisa muito sem nexo, você não compreende, porque ela como está aleatoriamente. Então, no caso, como ela não tem um sentido completo, que é isso que eu estou falando para vocês, então, no caso, como ela não tem um sentido completo, então ela não se constitui uma frase. Ok, observe também a número 12. A número 12 está falando assim, cenários alternativos que apresentam uma oração. A oração é basicamente também uma frase nominal, ou seja, ela também pode, uma frase verbal, que ela também terá verbos. Ou seja, se você observar na letra A, na letra D e na letra E, eles não contêm verbos. Então, no caso, a oração ela é basicamente uma frase verbal. Tá ok? Então, ou seja, na letra B e na letra C, os verbos estão ali, ó, ligam, que é no caso da letra B, e na letra C, observe que é o E, que é do verbo ser. Ok? Ok, vamos para o nosso debate de hoje. O que você vai entender a respeito dessa imagem, desse cachorro aqui, que é da raça Beagle, que justamente está tratando a respeito disso. Que foi, no caso, alguns ativistas entraram, no caso, uma fábrica, né, de construção, não, de fabricação de remédios. E aí o que aconteceu? Esses animais, no caso, os cachorros da raça Beagle, que é esse aqui que está na nossa imagem, eles eram utilizados para ser, entre aspas, suas cobaias. Eles eram utilizados para fazer testes, para ver se haviam conseguido. Porém, nessa invasão, vamos dizer assim, que eles entraram e viram ali cachorros que estavam com más conservações, e alguns tinham mutilados, outros haviam já com uma certa deficiência, enfim. Havia uma gama de animais ali que, no caso, eles eram somente utilizados para esse fundamento. E aí o debate é a respeito disso. No caso, nós estamos vivendo, infelizmente, uma época de pandemia,
onde está sendo tentando fabricar vacinas, alguns já conseguiram, outros ainda estão em fase de testes. Porém, para caso você não saiba, para esses testes, em alguns casos, são utilizados animais. E aí a pergunta que fica, você é a favor ou contra? Por quê? Porque antes de chegar em nós, seres humanos, há alguns animais que são feitos de experimentos para verificar se os remédios terão algum tipo de reação, se nós comportaríamos esse tipo de remédio e se não haveria nenhum tipo de reação em nós. E aí a pergunta fica para você. Observando aqui no caso uma foto de um animalzinho tão bonitinho, você é a favor ou contra que eles sejam utilizados para esse fundamento? E aí a pergunta fica. E aí eu quero que você leia aí o texto que está na página 10 até a página 12. E aí eu quero que você descreva qual é a sua opinião em relação a isso. O que você acha que poderia ser feito de uma outra forma? Ah, não, eu queria ver se poderia ser feito esse teste sem ser em animais, que também existe, tá, gente? Não existe somente em animais. Eles também são feitos em outros tipos existem outras metodologias para serem testados, tanto os remédios como também as vacinas, tá bom? Então, eu quero que você pesquise, por favor, faça a pesquisa, se existe outro método e como são feitos esses métodos, e aí você descreva aí no seu caderno, por favor, tá ok? E aí, quando nós estivermos juntos, nosso plantão Tira Dúvida, e você quiser conversar comigo a respeito disso, eu terei o maior prazer de conversar com você, beleza? Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Claire Fragin, que é uma educadora norte-americana, que ela diz assim: o conhecimento lhe dará a oportunidade de fazer a diferença. Então, amplie no seu conhecimento, tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós trabalhamos hoje sobre a questão, lembrando das frases nominais e também das frases verbais. E também nós debatemos sobre a questão do uso dos animais para fins de remédios e vacinas, tudo bem? Então, um abraço virtual do seu professor e até a próxima. Olá, sexto ano, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também e espero que estejam aprendendo bastante, se cuidando. Hoje, aula de matemática, aula relativa ao dia 17 de agosto. Nós vamos ver potenciação, radiciação, expressões numéricas e hoje uma aula de resolução de exercícios. Separei aqui alguns exercícios que são bem pertinentes ao que a gente vinha vendo nas aulas anteriores, né? E antes disso, a gente vai revisar aqui um pouco sobre as regras das expressões numéricas. A gente lembra que multiplicação e divisão vem primeiro na ordem que aparece, depois vem soma e subtração na ordem que aparecem. Quanto aos conectivos, né, os sinais de associação, a gente tem parêntese, colchete, chave. Parêntese, colchete, chave. Aí tem o mnemônicozinho que diz as operações em seguida, esses sinais de associação, né? A gente já viu várias vezes: Dimas, pacochá, onde dia, divisão, M é multiplicação, A é adição e S subtração. A gente sabe que pacochá é parêntese, colchete, chave. Tranquilo? Só que agora a gente tem um porém. O que a gente coloca na frente de tudo isso? Raiz e potência na ordem que aparece. A raiz e a potência agora vai ter prioridade a todo o Dimas pacochá, tá bom? Então, vamos ao primeiro exercício. Acompanhe aí na tela. É o exercício 5 da página 15. Ele pede para responder as questões propostas. Aí tem um cubo, aí no seu livro, semelhante a esse da imagem. Quantas faces tem o cubo? Como todo cubo, ele tem 6 faces. Qual é o polígono que representa cada face? É só observar, né? Você olha cada cubo separadamente, todos são semelhantes ao quadrado. Sabendo que a soma das áreas da face é igual a 96, qual a área de cada face? Para resolver, o que a gente faz? A gente sabe que o cubo possui área total de 96 centímetros quadrados, né?
Está dizendo lá no enunciado da letra C. E a gente sabe que ele possui 6 faces. Resposta da letra A. Se a gente dividir 96 por 6 faces, 96 por 6, que é o número de faces, a gente chega a 16. Isso daí é a área de uma única face. Então são 16 centímetros quadrados. Quanto mede cada aresta do cubo? A aresta equivale ao lado do quadrado. Então o que a gente faz? Extrai a raiz da área, e chega a 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então mede 4 centímetros. Esse exercício já tinha sido pedido anteriormente. Se você acertou, parabéns. Se não acertou, corrija. O exercício 2 da página 18. Escreva o valor correspondente a cada uma das expressões com valores modificados. Observação minha ali, tá? Ela é semelhante. Então é dito na letra A, quadrado de 6 adicionado de 3 elevado à quarta potência. Então o quadrado de 6 é 6 ao quadrado. O 3 elevado à quarta potência é o 3 a 4. E tem ali o adicionado, entre as duas potências. Então 6 ao quadrado é 36 e 3 a quarta é 81. O resultado é 117. 3 ao quadrado adicionado ao dobro de 3. 3 ao quadrado está representado, o dobro de 3 é 2 vezes 3. Então é 9 mais 6, que dá 15. Próximo exercício é o 14 da página 25. Resolva as expressões. Então tá ali, eu separei o item D e o item E. Primeiramente, item D. A gente lembra do Dimas Pacochá, dessa vez lembrando que raiz e potência tem prioridade. E a raiz de 121 é 11, o 2 vezes 3 ficou 6, 5 ao quadrado é 25, 10 só repetiu. Então fica 5 mais 15 e o resultado é 20. Na letra E, 10 ao quadrado menos raiz de 400 menos 2 vezes 10. 10 ao quadrado é 100, a raiz de 400 é 20, 2 vezes 10 dá 20 também. 100 menos 20 dá 80, 80 mais 20, 100. Esse exercício também já tinha sido pedido anteriormente. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, corrija aí no seu livro. E agora, para encerrar esse assunto de expressões com raiz e potência, peço que você resolva as páginas 25 e 26 a partir do exercício 14. É pouquinho, não é tão grande. Eu agradeço que você tenha participado dessa aula. Até a próxima aula, sexto ano.